O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com o cheque no qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Bem, pessoal, o cheque desse primeiro programa do ano não poderia ser sobre outro tema, né, que não a audiência em Haia para apurar a acusação da África do Sul contra Israel por descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio. E antes da gente começar, cabem alguns avisos. Primeiro, esse bloco será somente comigo, Felipe, por conta de questões logísticas. Tá? Eu estou gravando esse bloco na madrugada, na manhã praticamente já, do dia 13 de janeiro, como a gente falou no início do programa, né? Teve falta de luz, teve chuva, enfim, choveu muito em São Paulo, né? Nessa sexta-feira, dia 12, então, por conta disso, eu estou gravando em separado esse áudio, tá? Era para o Matias participar, infelizmente, né, a gente teve que fazer essa logística. Segundo, obviamente, esse bloco, né, a gente vai focar aqui em Haia, depois vamos passar factualmente por algumas das principais notícias desse último mês, né, porém, obviamente, algumas coisas vão ter que ser condensadas, enfim, né, porque é um mês, né, de conteúdo, tá? Então, vamos lá, né? A África do Sul, no dia 29 de dezembro de 2023, oficialmente, tá, iniciou um procedimento na CIG, na Corte Internacional de Justiça, tá, contra Israel, afirmando que Israel está violando a Convenção contra o Genocídio, tá, e acusando Israel de cometer e não prevenir o incitamento ao genocídio. Daqui a pouco a gente vai falar das acusações, tá? Os procedimentos começaram no dia 11 de janeiro de 2024, ou seja, um prazo super curto, e a gente já vai explicar, né, sobre isso, e estão ocorrendo nesse momento, tá? Primeiro, vamos lembrar para o nosso ouvinte, né, a diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, porque isso pode ser uma confusão, né? A CIG e o TPI. A CIG, tá? A Corte Internacional de Justiça, é uma corte em que todos os Estados membros da ONU são parte, tá? Sua jurisdição é global e a CIG, tá? A Corte Internacional de Justiça, ela tem origens na Corte Permanente de Arbitragem, que foi criada na Conferência de Haia de 1899, tá? E que depois nós temos a segunda Conferência de Haia de 1907, que é quando Rui Barbosa vai ser conhecido, né, como Águia de Haia, e depois nós vamos ter a Corte Internacional Permanente de Justiça, que fazia parte da Liga das Nações, ou seja, a CIG, a Corte Internacional de Justiça, é um dos mais antigos mecanismos do direito internacional que, repito, envolve todos os países membros da ONU e ela, vamos lembrar, julga questões entre estados, tá? Ela julga ações e queixas de estados e entre estados. Tá? O caso, assim, o exemplo mais comum que a gente pode colocar, por exemplo, é a arbitragem, né? A decisão sobre, por exemplo, uma questão territorial. Tá? Então, de quem pertence a determinado território. Embora nós já tenhamos tido diversos casos, tá? Casos sobre indenização por exploração de petróleo, casos de indenização por expropriação de propriedades estrangeiras, enfim, uma série de casos, tá? O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele, por sua vez, é bem mais recente, né? Ele é criado pelo Estatuto de Roma
que vem ali na esteira, né, das duas principais ações contra genocídios nas décadas de 90. Né? O Tribunal Penal para Ruanda e o Tribunal Penal para os crimes na ex-Yugoslávia. E aí nós temos a criação do Tribunal Penal Internacional, que entra em vigor ali no início do século XXI, 2002, salvo engano, e que é criado pelo Estatuto de Roma. E só fazem parte do TPI os países que são parte do Estatuto de Roma. Né? E aí você tem uma série de outras discussões sobre jurisdição ad hoc, né, sobre casos concretos. A gente teve o caso, né, o mandado de prisão contra o Putin, né? Pode ter um mandado de prisão contra o Putin se Ucrânia e Rússia não fazem parte, mas a Ucrânia chamou o TPI. Enfim, a gente teve toda aquela discussão na época, mas o fato é, o TPI, ele julga indivíduos, tá? Enquanto a CIG julga estados. E aí, esse caso é um Estado acusando outro Estado de ter violado uma convenção internacional. E a Convenção Internacional contra o Genocídio, tanto Israel quanto a África do Sul fazem parte, tá? E aí, essa distinção também é importante, porque quando alguém fala, por exemplo, mas a ONU, né, sempre tem aquele discurso assim, né? A gente já explicou aqui que a ONU não existe, né? Mas a ONU não faz nada, não investiga os ataques terroristas do dia 7 de outubro, ela não faz nada contra o Hamas. O Hamas não é um Estado. Consequentemente, os seus integrantes deveriam ser investigados pelo TPI. O TPI já está colhendo depoimentos, já está colhendo provas, evidências sobre os episódios, sobre o ataque terrorista do 7 de outubro e episódios posteriores, porém vamos lembrar, o Hamas não é um Estado, então é o TPI que deveria julgá-los, e isso é dificultado pelo fato de que Israel não é parte do Estatuto de Roma. Israel não é parte do TPI, não é parte desse tribunal que poderia investigar os atos que ocorreram ali. E vamos lembrar, por exemplo, no caso de Ruanda, eu não vou ter tanta familiaridade assim. No caso da ex-Yugoslávia, não que eu seja algum expert, mas nós tivemos diversos condenados que não eram agentes estatais, que eram parte de grupos paramilitares e grupos considerados como terroristas por alguns atores. Então, os integrantes do Hamas, existe sim um precedente de que os integrantes do Hamas, por exemplo, podem sim ser julgados e eventualmente condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Porém, são tribunais diferentes, esferas diferentes e muito importante, como mencionei, Israel é parte da Corte Internacional de Justiça e não é parte do Tribunal Penal Internacional, tá? Outra questão importantíssima, né, sobre as acusações. Eu mencionei que as acusações não são tão simples assim. Quais são as acusações? Primeiro, tá, falha em prevenir o genocídio. Segundo, cometer genocídio. Terceiro, conspirar para cometer genocídio. Quarto, incitamento público e direto para cometer genocídio. Tentativa de cometer genocídio. Cumplicidade em genocídio. Fracasso em punir o genocídio, a conspiração para o genocídio ou a incitação ao genocídio. Fracasso para promover a legislação necessária para dar efeito às provisões da Convenção contra o Genocídio e prover penas efetivas para pessoas culpadas de genocídio, conspiração para cometer genocídio, incitamento ao genocídio, tentativa de genocídio e cumplicidade em genocídio. E, finalmente, fracasso em permitir ou impedir, direto ou indiretamente, a devida investigação por órgãos internacionais competentes de possíveis atos genocidas cometidos contra palestinos em Gaza, incluindo daqueles palestinos removidos por agentes ou forças do Estado de Israel para Israel, como uma obrigação necessária relativa aos artigos 1, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, vejam, são 9 acusações diferentes que envolvem 5 artigos diferentes da Convenção de Genocídio. Tá? Outro detalhe importantíssimo.
E aí, por que eu tô frisando nesses detalhes importantíssimos? Porque os nossos ouvintes, felizmente, eles são um ponto fora da curva, né? Eles são pessoas que se interessam e acompanham o noticiário internacional, muitos deles são estudantes ou interessados no assunto, enfim, mas esses temas importantes e complexos do direito internacional, a gente está falando de um dos casos mais importantes da história recente do direito internacional, tá, gente? O que está ocorrendo nesses dias vai ser estudado, tá, nas faculdades de direito, nas faculdades de relações internacionais por décadas. E, é claro, você sempre tem, né, aquelas pessoas que acham que podem resumir num tweet. E aí, uma coisa que eu acho importantíssima é que essas audiências que estão ocorrendo nesse momento, nos dias 11, 12 e ainda vão ocorrer, elas são sobre as medidas cautelares, ou seja, elas não tratam do mérito. O que isso quer dizer? Israel não está sendo julgado nesse momento. Um julgamento na Corte Internacional de Justiça dura anos, tá? Para você ter uma sentença, em alguns casos, tá? Pra gente pegar, por exemplo, o contencioso de fronteira marítima entre Chile e Bolívia, que a gente comentou um tempo atrás, ele demorou quase 6 anos para ter uma sentença. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de outros contenciosos fronteiriços, né, ou então de ações de países que eram parte de impérios coloniais contra suas antigas metrópoles, nós estamos falando às vezes de anos, tá, para você ter uma decisão. E o que está ocorrendo? A África do Sul, o pedido da África do Sul, e eu acho isso muito importante contextualizar, pediu emergência, tá, na audição, por isso que você teve o processo começou no dia 23 de dezembro, e nós já temos agora as audiências, pediu emergência alegando que as instituições, né, da comunidade internacional, né, não mencionando explicitamente, no Conselho de Segurança da ONU, não estão sendo capazes de conseguirem achar uma solução de curto prazo para a catástrofe humanitária. Então, a África do Sul, além da acusação contra Israel, também pediu uma série de medidas provisórias, como a suspensão imediata das operações militares israelenses em Gaza, a suspensão imediata de atos que podem constituir genocídio, a entrada imediata de ajuda humanitária no território, uma ajuda humanitária substancial, e que os relatórios detalhando essas medidas sejam enviados regularmente à Corte em Haia. Então, o que a Corte está avaliando nesse momento não é o mérito, não é Israel cometeu ou não genocídio ou falhou em prevenir genocídio. O que a Corte está deliberando, vai deliberar nesse momento, é sobre essas medidas cautelares, tá? Essas medidas provisórias, que é a ideia de que, olha só, então, para avaliarmos, para julgarmos se Israel cometeu esses determinados crimes que a África do Sul acusa, vamos pedir uma pausa na situação e que a população afetada receba o devido auxílio, tá? Essa é outra coisa muito importante. Nesse momento não se trata do mérito, mas de um efeito, né, dessas medidas cautelares e também do efeito preventivo que se busca nessa demanda, tá? O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele possui um caráter de punição, punitivo contra indivíduos. Nesse caso, estamos falando também da prevenção contra o genocídio. Outro detalhe importante, né? E aqui vai ser a primeira das 2 vezes que eu vou citar esse comentarista, né, que faz parte do principal canal de notícias brasileiro, né, do canal só de notícias, né? O Demetrio Manioli, hoje, tá, ontem já, né, na noite do dia 12, disse que é a primeira vez que há uma acusação de genocídio levada à Corte Internacional de Justiça, tá? Isso é falso, tá? Nesse caso, ele pode ter se enganado, ele pode, enfim, tá? Vamos dar o benefício da dúvida. Mas isso não é verdade, tá? Por quê? Nós já tivemos
Primeiro, em fevereiro de 2022, a alegação, a acusação contra a Rússia de cometer genocídio, tá? Em nome da Ucrânia, que tem como outras partes 32 outros estados, e o caso inaugural desse assunto, que a gente comentou na época no Xadrez Herbal, inclusive com o auxílio da nossa querida ONU Lulu, que foi em 2019, quando a Gâmbia entrou na Corte Internacional de Justiça acusando Mianmar de cometer genocídio contra os Rohingya. E foi a primeira vez que um país não diretamente afetado por aquelas ações de violência entrou na Corte Internacional de Justiça contra um outro país que estaria cometendo aqueles atos. Com o time, né, a equipe, melhor dizendo, né, de juristas da Gâmbia e da União Africana, falando, olha só, a Convenção contra o Genocídio, ela tem, não foi a União Africana, tá, gente? Peço desculpas, eu fui conferir aqui as notas, foi em nome da Organização de Cooperação Islâmica. Olha só, a Convenção de Genocídio, ela é universal, né? O que os juristas gostam de chamar, né, de erga omnes, né? Que é latim para todo mundo, tá? Ou seja, universal. Então, todo mundo tem a responsabilidade de fiscalizar a Convenção do Genocídio. Consequentemente, a Gâmbia, mesmo não sendo alvo dessa violência, pode acusar Mianmar de estar descumprindo essas regras. Por quê? Porque todo mundo, erga omnes, tem a obrigação de fiscalizar algo que se aplica a todo mundo. Tá? Ficou meio confuso, acho, mas acho que deu para entender. Então, essa é a terceira vez que um Estado acusa outro, tá, de violar a Convenção de Genocídio, e a segunda vez que um Estado não diretamente afetado acusa um terceiro Estado de estar violando a Convenção do Genocídio. Tá? Então, você tem essa demanda da União da África do Sul baseada nessas outras demandas que estão sob análise da Corte Internacional de Justiça. E aí, novamente, entra aquela questão que a gente estava falando sobre anos. Gâmbia entrou na ação contra Mianmar em novembro de 2019. A gente não tem nenhum veredito, tá? Já se passaram 3 anos. Então, novamente, um julgamento sobre o mérito de Israel não vai ocorrer em apenas alguns dias, tá bom? Então, esse esclarecimento também é importante. Outro esclarecimento importante. Ambos os países, tá, envolvidos diretamente no caso, ou seja, a África do Sul de um lado, Israel do outro, terão uma equipe jurídica, uma equipe de juristas, que não envolve apenas nacionais dos seus países ou integrantes do seu governo. Isso é importante mencionar porque o governo de Israel, como uma das reações para desmerecer a ação sul-africana, foi dizer que a África do Sul estaria agindo como advogados do Hamas, né? E que a África do Sul teria uma representação do Hamas. Inclusive, isso está circulando, por exemplo, nas redes sociais, né? No Twitter, né? Que a África do Sul é apenas um dos 4 países do mundo que tem um escritório de representação do Hamas, né? Os outros seriam Gaza, Irã e Catar. O nosso ouvinte do Xadrez Herbal, independente da área profissional dele, independente se ele está no ensino médio, ele vê essa frase, ele já sabe que isso é lorota. Por quê? Porque o Hamas tem uma representação muito forte na Turquia, por exemplo. Nossos ouvintes sabem disso, tá? Outra, o Hamas não tem um escritório de representação em Gaza. O Hamas administrava Gaza, tá? A África do Sul não tem relações oficiais com o Hamas, tá? A África do Sul, é importante mencionar também, não considera o Hamas um grupo terrorista, nem o seu braço armado, considera como uma organização palestina de luta por independência, de luta anticolonial, tá? Mas não tem uma relação oficial do Hamas. Não existe um representante permanente, um laço permanente entre os governos, como existe no caso do Catar e da Turquia, por exemplo, tá? E como eu mencionei, as equipes jurídicas são formadas por diversas pessoas. No caso, a equipe jurídica da África do Sul
inclui nacionais de outros países, além dos seus nacionais, né, especialistas em direito internacional, advogados, inclusive uma das principais integrantes, né, da delegação, né, da equipe sul-africana, que inclusive circulou nas redes sociais e tal, é uma jurista irlandesa, tá? A Blin Nigerlaik. Tenho certeza que a pronúncia está errada, peço muitas desculpas. Ela faz parte do King's Council, tá, do Reino Unido, que é um órgão, como o próprio nome diz, né, que serve para conciliar o rei. É a terceira aparição dela na Corte Internacional de Justiça. Ela já fez intervenções, por exemplo, fazendo parte da equipe jurídica da Croácia, tá? Em um caso, né, envolvendo crimes ocorridos na ex-Yugoslávia, tá? E, como eu disse, ela é irlandesa, tá? Ela é uma jurista que, inclusive, atua nos Estados Unidos, parte da formação dela é na Universidade de Nova York. Outro jurista britânico que está na equipe sul-africana é o Vaughan Lowe, tá? E a mesma coisa ocorre do lado de Israel, tá? A equipe israelense, inclusive, inclui o Malcolm Shaw, que é um dos principais acadêmicos de direito internacional do mundo, tá? Ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, inclusive, mas também é professor em universidades britânicas, enfim. E além de você ter essas equipes grandes, e que vão incluir, em alguns casos, não sei qual caso dessa situação, tá, gente? Mas vão incluir juristas, por exemplo, contratados, que nem você contrata um advogado, tá? Isso é muito comum, pelo menos em contenciosos territoriais. Tá? Um país vai lá e contrata juristas, experts para avaliar o caso, para defender o seu caso. E além disso, o que acontece? A CIJ, a Corte Internacional de Justiça, ela é formada por 15 juristas, tá? 15 juristas de 15 países diferentes. Inclusive, atualmente, nós temos um brasileiro lá, a gente comentou isso em 2022, né, o Leonardo Nemer Caldeira Brandt, que substituiu o cansado Trindade, né, que faleceu, infelizmente, em 2022. Tá? Então você tem 15 países, né, distribuídos geograficamente, 15 juízes, melhor dizendo, de 15 países diferentes. Caso os países envolvidos em um caso não tenham um juiz da sua nacionalidade na corte, é nomeado um juiz ad hoc, tá? AD espaço HOC, né? Porque, novamente, o pessoal do direito adora gastar o latim, né? O ad hoc significa, né, ali para aquele caso, tá? Para aquele caso específico. Então, tanto a África do Sul vai ter um juiz ad hoc, quanto Israel. Por quê? Porque Israel é parte da CIJ e aceitou o caso, né, e aceitou se defender no caso, né, está se defendendo no caso, melhor dizendo, tá? O juiz ad hoc de Israel é o Aharon Barak, que foi presidente da Suprema Corte Israelense de 1995 a 2006, e o juiz ad hoc da África do Sul, o Dikang Moseneke, que foi também ministro, foi integrante da Suprema Corte da África do Sul de 2006 a 2016. Tá? E também foi reitor de uma das principais universidades sul-africanas. Tá? Só que aí entra um outro porém, né? Isso quer dizer que os juízes vão votar de acordo com as posições dos seus governos? Não, os juízes têm total autonomia, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui. Caso a presidente da corte, a Joan Donoghue, que é dos Estados Unidos, decida, fala, olha só, eu concordo com tudo que a África do Sul está falando, eu sou a favor de condenar Israel, ela tem autonomia para isso, mesmo que não seja a posição do seu governo. Tá? A posição dos juízes não será idêntica às posições dos governos. Tá? Próximo aspecto, que é o Brasil manifestou apoio à ação sul-africana. Tá? A nota na íntegra pode ser vista, por exemplo, no site do Itamaraty. Tá? O trecho principal é:
À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente, no caso o Lula, manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. O governo brasileiro reitera a defesa da solução de 2 estados. A nota também condena os ataques do Hamas do dia 7 de outubro. Enfim, a nota na íntegra está lá no site do Itamaraty. E o que é importante a gente mencionar? Por que é importante a gente mencionar isso? Porque, normalmente, isso não acontece, tá? Você ter países basicamente sendo cobrados por outros países ou pelas suas opiniões públicas a tomarem uma posição em um caso na CIG, tá? Então, assim, pegando aqui aleatoriamente, tá? Um caso aqui, você espera, você deseja que algum governo brasileiro, tá? Na época era o governo Bolsonaro, seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula, se manifeste sobre o caso entre Gabão e Guiné Equatorial, que começou no dia 5 de março de 2021, sobre a delimitação marítima e soberania insular entre os dois países? Não espera. A questão é que estamos falando, né, de uma acusação que é das mais graves, que é a acusação, né, de genocídio, e estamos falando de algo que está presente no noticiário, com imagens terríveis desde o dia 7 de outubro, que tem mobilizado as opiniões públicas, tem mobilizado diversos grupos de interesse. Então, diversos países têm manifestado-se publicamente sobre a ação sul-africana, tá? Dentre os países que foram vocalmente a favor, e aí aqui eu vou colar, né, do professor Alonso Gourmendi, né, que é professor de Relações Internacionais no King's College, não é a primeira vez que a gente cita ele aqui no programa, né, os países que se manifestaram vocalmente a favor foram todos os países da Organização de Cooperação Islâmica, tá, como a Turquia, por exemplo, na América do Sul, desculpem, Brasil, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Indonésia, Eslovênia e tem uma discussão sobre a Bélgica, porque a vice-primeira-ministra da Bélgica deu declarações sobre o assunto, porém você teve ali, né, ainda não está claro qual é a posição do governo belga. Nós tivemos países que tiveram uma posição neutra, né, caso de México e Costa Rica, 2 países, inclusive, né, que valorizam muito o direito internacional, valorizam muito o direito humanitário, e Canadá, França e Dinamarca. Né? No caso do Canadá, por exemplo, o Justin Trudeau disse que apoiamos a CIG e todos os seus processos, o que não significa que apoiamos a premissa do caso da África do Sul. Ou seja, apoiamos que a África do Sul leve o caso para a CIG, vamos apoiar a decisão da CIG, mas isso não quer dizer que a gente apoia, que nós endossamos a acusação sul-africana. A França teve uma neutralidade um pouco mais vocal, digamos assim. Disse que é uma forte apoiadora da CIG e que o que for decidido a França vai apoiar e vai colaborar para que seja cumprido, tá? E que o nosso objetivo é que os palestinos possam viver em paz e segurança, sob boas condições em Gaza, e que essa é a nossa prioridade. E países que foram vocalmente contra, tá? Na América do Sul, por enquanto, só o Paraguai. Na Europa, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Áustria e, claro, os Estados Unidos. Aí aqui entram, né, algumas possíveis acusações, inclusive de hipocrisia, de né, um peso, 2 medidas, já que, por exemplo, França, Alemanha, Reino Unido e Canadá intervieram, já vou explicar isso, né, tanto nos casos de Gâmbia quanto de Ucrânia. Né? Estados Unidos, Irlanda interviu no caso da Ucrânia. Tá? Agora, aí entra uma análise sobre essas declarações de apoio. Ou apoio, ou censura e tudo mais. E que eu acho, enfim, os nossos ouvintes, especialmente os ouvintes do direito internacional, das RI, sabem que eu, Felipe, sou bastante cético, já fiz várias críticas aqui à ideia do direito internacional.
especialmente porque as potências, tá? Especialmente quando a gente fala das potências, né, elas vão sempre usar o direito internacional de acordo com seus próprios interesses. E todas as potências tiveram, têm ou terão podres no armário. Então, quando, por exemplo, a Rússia se cala sobre esse caso, a Rússia não está se calando sobre se teve ou não genocídio, sobre Israel, sobre a Palestina, sobre o mérito jurídico da ação sul-africana. Ela está se calando, assim como outros países, para não eventualmente gerar um precedente contra si mesma. Tá? Por quê? Porque a Rússia não quer, né, dar muito respaldo, muita legitimidade a um caso desse na CIG, porque ela é alvo de outro contra a Ucrânia. Tá? Quando Estados Unidos e Alemanha falam que são contra esse caso, eles também não estão pensando em Israel, nos palestinos ou nos méritos jurídicos, se for uma peça jurídica perfeita da África do Sul. Eles estão pensando no fato de que eles são dois dos principais fornecedores de armamentos para Israel e que, caso Israel eventualmente seja condenado por genocídio, eles podem ser eventualmente colocados como cúmplices de genocídio. Tá? E mesmo os países que vão ter uma posição positiva sobre isso, como a Turquia, também está sendo hipócrita em relação aos seus próprios interesses, ao seu próprio passado. Né? Ou a Turquia não pode ser acusada, mesmo o Estado moderno turco, tá? Não estou falando do genocídio armênio de 1915, não. Tá? O governo turco não pode ser acusado, talvez não de genocídio, mas certamente de diversas violações do direito humanitário internacional no seu tratamento da população curda, por exemplo, ou nas suas ações na Síria. Né? Então, é importante também colocar essas demonstrações de apoio ou de crítica no seu devido lugar, no seu devido contexto, porque elas sempre vão girar em torno do próprio interesse, ou de não gerar precedente, tá? Ou então de querer aparecer para um público doméstico, né, numa posição contraditória, ou então de não querer ser acusado de cúmplice, algo do tipo, tá? Isso não tem nada a ver com, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, pelo menos falando das potências, sejam potências globais, sejam potências regionais, tá? Não tem nada a ver sobre o mérito das ações. Tá? A Indonésia, por exemplo, se declarar a favor das ações sul-africanas, a Indonésia cometeu genocídio contra os timorenses décadas atrás. Tá? A gente não está falando de um negócio que ocorreu séculos atrás. Tá? A gente não está falando, sei lá, dos romanos salgando Cartago. Tá? O genocídio timorense foi ontem, historicamente falando. E a Indonésia está lá falando, não, a gente apoia a África do Sul e tal, pá. Então é importante colocar isso no seu devido lugar, porque isso tem sido dada talvez importância até demais sobre isso. Porque as posições dos governos não serão posições motivadas pelo mérito objetivo do caso, por um julgamento objetivo ou por um mérito jurídico. Então quando Antony Blinken, por exemplo, fala que a acusação de genocídio contra Israel pela África do Sul não tem mérito, né, é meritless, né, o termo que ele usou no dia 9 de janeiro, ele não está preocupado se tem mérito ou não, tá? Porque, por exemplo, se fosse uma acusação, se pegar o mesmo documento, só mudar os nomes e os locais e dizer que você tem uma acusação de genocídio, por exemplo, contra a China, contra os uigures, o Antony Blinken iria apoiar, tá? Se fosse um outro país entrando contra a China, por exemplo. Então, acho é sempre importante botar isso no devido local. Os governos, tá? Os executivos dos governos vão agir de acordo com interesses estatais. E é num caso que a gente está falando justamente de violência estatal. A gente não está falando, infelizmente, né, poderia-se estar falando, deveria-se talvez estar falando de moralidade, de humanidade, de ética, de direito, claro, né, mas no fundo vai todo mundo falar de interesse. Tá? Então acho importante colocar isso nesse contexto também. E para quem quiser ver uma crítica à posição brasileira vinda de uma pessoa que tem intimidade, digamos assim, com os meandros, hoje, dia 12, o ex-ministro de Relações Exteriores, o Celso Laffer, né, publicou uma carta, né, criticando, né, a posição brasileira de apoiar
a acusação sul-africana. Tá? Para quem quiser ler, tem a carta do Celso Laffer, já está publicada aí na internet, na íntegra, enfim. Tá? E aí você também vai ter, junto com isso, né, eu acabei de falar de Indonésia, de Turquia, você vai ter as acusações de hipocrisia, por exemplo. Né? Então você tem elementos dentro da sociedade britânica, por exemplo, acusando o governo britânico de hipocrisia, de não ter apoiado a acusação sul-africana. Por quê? Porque no dia 9, ao mesmo tempo em que o Rishi Sunak negava, né, a precedência da acusação sul-africana, o David Cameron, né, o secretário, né, de Relações Exteriores, disse que Israel tem o dever legal de prover os suprimentos básicos a Gaza e que estava colocando barreiras a essa ajuda em meio à fome generalizada. E aí as páginas oficiais da Secretaria de Relações Exteriores do Reino Unido, né, começaram a publicar, por exemplo, que é necessário enviar mais ajuda aos palestinos, que 9 entre 10 palestinos estão com menos de uma refeição por dia. E aí muita gente falou, peraí, mas vocês falam isso, mas ao mesmo tempo vocês não apoiam o caso sul-africano, né? Então acho interessante, né? Então assim, essas acusações sempre vão existir. E a ação sul-africana também é interessante, por quê? Porque a ação sul-africana fala também das condições de apartheid contra a população palestina e contra a população árabe. E essa é uma discussão que a gente já teve aqui no programa e que é muito interessante, né? Eu vou recapitular inclusive o que eu já falei aqui, né? Muitas pessoas... e eu já tive essa posição até inclusive anos atrás, evitavam usar o termo apartheid em relação a Israel por considerarem que era um termo específico da África do Sul. E a África do Sul fala, olha só, nós sofremos apartheid, nós tivemos essa instituição no nosso país e por isso teríamos autoridade, né, moral, digamos assim, para ver essa situação em outro local. Então, as próprias autoridades sul-africanas, né, abrem mão, muitas aspas, né, desse possível caráter único do termo apartheid, tá? E isso é interessante de mencionar, porque você ainda tem esse argumento, né? Mas agora esse argumento já não faz mais sentido, né? Quando eu digo esse argumento se uma pessoa fala, não existe apartheid em Israel, ou contra os palestinos, ou contra os árabes, porque esse termo é específico da África do Sul e enfraquece a questão sul-africana, por exemplo, ou banaliza a questão sul-africana. Isso já não pode ser mais um argumento, tá? E aí, o que eu quis dizer com intervenção anteriormente, né? Um país pode intervir no caso, no sentido de virar e falar, olha só, queremos nos pronunciar, né? Seja a favor do acusado, seja a favor do acusador. O caso, por exemplo, da Ucrânia versus Rússia, tem mais de 30 países intervindo, e a Alemanha já anunciou que vai intervir no caso, tá? O governo alemão, tá? O governo federal, e que inclusive rejeita as acusações de genocídio feitas pela África do Sul, tá? Porém, lembrando, é importante ter em mente os eventuais interesses alemães nisso, tá? E aí vamos finalmente para os argumentos principais, tá? Aqui, claro, vai ser um resumo do resumo, tá? Em ambos os casos, porque estamos falando de horas de apresentações orais e dezenas de páginas de documentos, tá? O dossiê inicial da África do Sul contra Israel, por exemplo, tem 84 páginas. E por que eu disse que eu ia citar o Demetrio Magnoli pela primeira vez naquele momento? Porque ele, nessa mesma exposição dele na Globo News, disse assim: li todas as 84 páginas da acusação da África do Sul contra Israel e não há nenhuma menção ao ataque ao Hamas. O ataque é mencionado e condenado na primeira página, tá? Na introdução, tá?
a África do Sul, de forma inequívoca, condena todas as violações do direito internacional por todas as partes, incluindo atingir deliberadamente civis israelenses e de outras nacionalidades e a tomada de reféns pelo Hamas e por outros grupos armados palestinos nos ataques em Israel no dia 7 de outubro de 2023, tá? Isso tá na introdução, e agradeço, né, ao nosso querido Jeff Nascimento, que inclusive que tweetou exatamente isso, tá? Então assim, Demetrio Manioli ou não leu, né, ou, enfim, né, mas o fato são 84 páginas e que estão disponíveis, tá, gente? Quem quiser ler, pode ler, tá? Vocês vão lá no site da CIGI, tá? É o caso 192. Tá? O caso, inclusive, acaba ficando algo fácil, um site super fácil, tá? ICJ, tá? De International Court of Justice, hífen CIGI, tá? CIJ, né? De Corte Internacional de Justiça em francês, .org/case, C-A-S-E, /192. Tá? E aí vocês vão ter aqui press releases, verbatim records, overview of the case, application state proceedings, press releases, provisional measure, oral proceedings e blá 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 blá, enfim, vocês têm acesso a tudo aqui, tá? Então, e vocês, quem quiser assistir, inclusive praticar idiomas, foi tudo transmitido na Web TV das Nações Unidas, tá? A argumentação sul-africana. A argumentação sul-africana, ela, primeiro, né, ela parte da questão mais complicada de uma acusação de genocídio contra um país ou contra o governo, que é algo que a gente conversou, por exemplo, com o Heitor, né, quando a gente estava falando sobre, quando a gente recebeu ele, né, o nosso querido Heitor Loureiro, para falar de Armênia e Azerbaijão. Uma das questões mais difíceis dessa acusação é a prova de intenção, né, a proof of intent, tá? Então, o primeiro argumento sul-africano é algo que a gente já abordou aqui no Xadrez Herbal nesses últimos meses, que é: as autoridades israelenses fizeram declarações genocidas ao dizer que não existia população civil palestina inocente em Gaza, que eram 2 milhões de terroristas, né, que todo mundo apoiava o Hamas, tá? E aí usaram as declarações do Netanyahu, do Gallant, do Itamar Ben-Gvir, enfim. Segundo, as supostas ações humanitárias israelenses seriam genocidas em natureza, porque, por exemplo, quando Israel fala para as pessoas evacuarem uma região para não serem bombardeadas, isso na verdade é um deslocamento forçado das pessoas. Olha só, ou você sai do seu território ou eu vou te bombardear. Além de impedir que a ajuda humanitária chegue e bombardear mesmo as áreas denominadas seguras, tá? Terceiro, as autoridades israelenses não apenas não estariam cometendo genocídio, mas também não estariam nem prevenindo e nem punindo aqueles que incitam genocídio. O que isso quer dizer? Olha só, se o Netanyahu falasse, olha só, a gente vai punir o ministro que falou tal coisa, punir o soldado que falou tal coisa, né? Tem sim população civil lá, né? Vamos punir, e punir no caso não é dar um tapa, né? É acusar criminalmente alguém por incitar genocídio. Então as autoridades israelenses estariam sendo coniventes. Quarto, Israel seria a potência ocupante em Gaza. Consequentemente, pelo próprio entendimento da Corte Internacional de Justiça, Israel não pode argumentar que estaria agindo em autodefesa, pois, novamente, como é a potência ocupante, controla o território. E aí cita o fato de que Israel controla os mantimentos que entravam e saíam de Gaza, o espaço aéreo, o espaço marítimo, enfim. E quinto, Israel alega que apenas está atacando o Hamas, mas a extensão da destruição claramente indiscriminada não pode ser descrita como uma ação cirúrgica, digamos assim, contra o Hamas. Existe dano irreparável às vidas palestinas, o que justifica a ordem de medidas provisórias, tá? Aí, qual a defesa israelense?
desde o início, né, o governo israelense nega, né, a possibilidade de genocídio, disse que a África do Sul estaria representando monstros, né, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel disse, por exemplo, que era essa ação é um libelo de sangue antissemita contra os judeus, sendo que essa é uma argumentação que a gente já debateu aqui várias vezes aqui no programa, uma argumentação que já foi criticada inclusive por pessoas dentro de Israel, e vamos lembrar, estamos falando de violência estatal. Todo e qualquer Estado, todo ato de violência por todo e qualquer Estado pode e deve ser avaliado e criticado e eventualmente condenado se as circunstâncias forem condenáveis. Tá? Estamos falando dos atos de violência de um Estado, especificamente. Disse que os advogados da África do Sul são representantes do Hamas. Tá? Isso foram as declarações pré o julgamento. Tá? No dia, né, ontem/hoje, Israel se apresentou e se defendeu juridicamente e corretamente e bem. Inclusive, como mencionei, com uma equipe robusta do ponto de vista jurídico. Primeiro, Israel alega que a Corte Internacional de Justiça não teria jurisdição para julgar esse caso, pois não haveria uma disputa entre Israel e África do Sul. Tá? Ou seja, está tentando reverter aquele entendimento do erga omnes que eu mencionei. Segundo, e quando eu digo segundo, isso é o resumo dos argumentos feitos pelo professor Alonso Gurmendi, justamente, tá? E também com outros materiais que eu li. Segundo, Israel está executando o seu direito à autodefesa, tá? Em que essa guerra começou devido às ações do Hamas. Terceiro, Israel, ao agir com tudo em seu poder, com tudo ao seu alcance, para proteger civis e diminuir baixas civis, mostraria justamente a falta de intenção genocida, tá? Quarto, e aí é um argumento, né, que vira e mexe, aparece em toda e qualquer discussão jurídica, né? Se determinada ação é o devido remédio legal, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Israel está dizendo que as ações desse conflito e do que envolve a população civil devem ser avaliadas de acordo com a lei, o direito internacional humanitário, não a Convenção de Genocídio e as leis de conflitos armados. Ou seja, o que Israel está dizendo é: a África do Sul ou outros países querem criticar as ações israelenses, ok, mas não é pela Convenção de Genocídio, pois nós teríamos demonstrado que não temos intenções genocidas, que as nossas ações devem ser julgadas dentro do contexto de uma guerra comum, entre aspas, e do direito internacional humanitário. E que, se os civis são afetados pelas ações, é porque o Hamas envolve os civis ao se imiscuir, digamos assim, com a população civil e estruturas civis como hospitais. E, finalmente, Israel afirma que as medidas provisórias não são razoáveis, porque elas demandariam que Israel interrompesse as suas ações legítimas de autodefesa, deixando o Estado vulnerável, e que essas ações, essas provisões, só poderiam ser determinadas depois do julgamento do mérito. Então, resumidamente, o que o governo israelense está afirmando é que não estamos cometendo genocídio, e esse mecanismo que a África do Sul está utilizando, e inclusive acusando a África do Sul de instrumentalizar a Convenção de Genocídio, esse mecanismo é um mecanismo inadequado para essa discussão. Essa discussão deveria ser feita em outros âmbitos, sob outras esferas jurídicas, tá? Novamente, isso é um resumo, todo esse debate ainda vai continuar, tá? E repito, tá? Vocês podem conferir tudo na íntegra,
tá? Não tem por que eu, Felipe, ficar aqui querendo omitir alguma coisa de vocês. Eu estou falando para vocês verificar as coisas na íntegra, se quiserem. Caso algum resumo do que eu falei aqui tenha ficado pouco preciso, inapropriado, não hesitarei em me corrigir. E aí nós temos a discussão das consequências, né? Que é, vamos supor que a CIGI fale, olha só, vamos julgar esse mérito e julgamos procedente a necessidade dessas medidas provisórias, né? Então estamos aqui ordenando que Israel pare suas ações e deixe entrar ajuda humanitária ininterrupta, em abundância para os palestinos. Isso pode acontecer? Pode. Israel pode cumprir essa decisão? Pode, porque as decisões da CIGI, vamos lembrar, são vinculantes, ou seja, são obrigatórias. Ao mesmo tempo, se Israel não cumprir, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu quando o Azerbaijão não cumpriu a ordem da CIGI sobre o corredor de Lachin. A mesma coisa que aconteceu com a China quando ela disse que não aceita a decisão sobre a sua fronteira marítima com as Filipinas. Nada. Tá? Porque isso sempre vai ser esbarrado no grande problema do direito internacional, que é muitas vezes a falta de elementos coercitivos, a falta de elementos de você conseguir impor, né, enforce, em inglês, uma decisão. Você não cumprir a decisão da CIGI abre precedente, abre caminho para que o Conselho de Segurança da ONU imponha sanções contra você. O Azerbaijão sofreu sanções? Não sofreu. Alguém acha que os Estados Unidos vão aprovar sanções contra Israel no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, caso não seja cumprida uma determinação da CIGI? Não. Então é um caso muito importante, é um caso importante do ponto de vista do direito internacional, da opinião pública, da imprensa, porém, concretamente, não tenhamos grandes esperanças de que vai ter alguma grande repercussão, tá? E claro, tem a possibilidade de uma ação no TPI, um dia julgar os ocorridos, né, os ataques terroristas no dia 7 de outubro e tal, uma ação no TPI para responsabilizar os indivíduos, e aí pode eventualmente investigar integrantes, né, do gabinete israelense, e assim, a gente, né, vamos passar, sei lá, quantos séculos antes do governo israelense entregar voluntariamente, por exemplo, alguém à CIGI, ou ao TPI, no caso, né? Enfim, algum integrante do Hamas pode eventualmente ser entregue, ser capturado, mas é isso, né? Então, assim, eu encerro essa parte com um balde de água fria, em qualquer lado, digamos assim, qualquer dos interessados, né? O meu tradicional ceticismo sobre direito internacional, espero que eventualmente eu esteja errado, mas é isso. Mas eu espero, principalmente, que esse bloco tenha ajudado a explicar para vocês, né, a contextualizar tudo isso que está acontecendo, e se ajudou, se serviu para isso, divulgue, compartilhe o Xadrez Herbal e já fala, olha só, ouve desse minuto a esse minuto aqui porque tá muito bom, tá? E queria agradecer a muitas pessoas que ajudaram, né, a fazer essa preparação, essa exposição, porém eu não posso porque todas elas pediram descrição. Agora a gente vai passar para as questões factuais, começando justamente pelo dia 15 de dezembro, né, que foi o dia que o programa anterior tinha ido ao ar, já que 3 reféns israelenses conseguiram fugir, né, em Gaza, e foram mortos por tropas israelenses. Inclusive eles estavam com uma bandeira branca, tá? Eles chamavam Alon Shamris, Yotam Haim e Samer Talalka, tá? Eram 3 homens israelenses e que, repito, foram mortos pelas próprias forças armadas israelenses, o que gerou muitas críticas, tanto internamente quanto externamente, que seria uma prova de que as tropas israelenses estariam com ordens de atirar em toda e qualquer pessoa, por exemplo. Depois, no dia 17, nós tivemos 2 mulheres palestinas cristãs de Gaza que foram mortas quando elas estavam no pátio, tá, da principal igreja católica da faixa de Gaza,
e o Papa Francisco, né, e também o Patriarcado Latino de Jerusalém, né, que é a principal autoridade católica romana na região, se pronunciaram criticando, né, as ações israelenses, né, afirmando que civis desarmados estavam sendo alvos de bombardeios e tiros. Tá? No dia 23 de dezembro, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que Israel estava criando obstáculos para a entrada de ajuda humanitária em Gaza, que tropas israelenses estavam criando obstáculos, mais especificamente. Também na época do Natal, cerca de 70 palestinos morreram num ataque aéreo israelense ao campo de refugiados de Magazi, né, que fica na parte central ali da faixa de Gaza, um pouco mais ao sul, perto de Deir Ar-Balah. Dentre as 70 vítimas estavam 7 crianças, inclusive, em mais um dos atos de bombardeios aéreos contra campos de refugiados, contra alvos civis de maneira indiscriminada. Na época do Natal também, a Igreja Católica de Belém, né, lembrando que Belém é uma cidade palestina, né, onde fica a Igreja da Natividade, né, afirmou que se Jesus nascesse hoje, ele nasceria sob os escombros. Né? A gente acho que já havia até comentado isso no final do ano passado, né, não tiveram festejos, né, na cidade de Belém nesse Natal. No dia 25, um ataque aéreo israelense em Damasco matou o general iraniano Razi Mousafi, tá? Que era parte das forças Quds, né? Um dos ramos da Guarda Revolucionária Islâmica. Né? Enfim, mais um caso de um general iraniano que é morto em um ataque aéreo ali, ou no final de um ano, ou no início de um ano, nesse caso por um ataque aéreo israelense, e o governo iraniano, né, afirmou que a morte do Razi Mousafi seria um sinal da frustração crescente do regime sionista. No dia 27 de dezembro de 2023, a ONU nomeou o neerlandês Sigrid Kaag como coordenador da entrada da ajuda humanitária em Gaza. E, no mesmo dia, o jovem israelense Tal Mitnick, de 18 anos de idade, foi preso. Ele vai ficar preso por pelo menos um mês. Ele é o primeiro jovem israelense a fazer uma objeção de consciência ao serviço militar obrigatório durante a guerra. Ele disse que a atual guerra é uma guerra de vingança, eu me recuso a acreditar que mais violência trará segurança, eu me recuso a participar de uma guerra de vingança, e o ataque criminoso em Gaza não vai resolver o massacre brutal que o Hamas executou. No dia 29 de dezembro, o governo dos Estados Unidos, mais uma vez sem passar pelo Congresso, autorizou a exportação de 148 milhões de dólares em equipamento militar para Israel, especialmente munições. E por que eu disse sem passar pelo Congresso? Né? Algo que a gente comentou no final do ano passado. Essas ajudas militares dos Estados Unidos a Israel vêm do orçamento das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, ou então das reservas dos estoques de munição das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. Tá? Não é um orçamento separado. No dia 27 de dezembro, o Jerusalem Post, um dos principais jornais israelenses, um jornal conservador, publicou um artigo dizendo por que se mudar para a Península do Sinai é a solução para os palestinos de Gaza. Ou seja, defendendo basicamente a expulsão, né, dos cerca de 2 milhões de palestinos do território, e que eles sejam, muitas aspas aqui, né, reassentados na Península do Sinai. Né? A gente já comentou aqui nesse programa que isso dificilmente será aceito. Por quê? Porque o Egito não quer ser visto como um cúmplice de Israel num processo que seria uma limpeza étnica de um território. Né? Então o Egito, que é o país soberano da Península do Sinai, não vai simplesmente falar, olha só, tudo bem, a gente aceita que vocês mandem 2 milhões de pessoas para cá. Né? E aí uma notícia muito importante do dia 1º de janeiro de 2024 foi que a Suprema Corte, por 8-7, tá? Ou seja, um placar apertadíssimo,
definiu que a reforma do judiciário promovida pelo governo Netanyahu é inconstitucional, tá? Então, a tentativa de reforma do judiciário do governo Netanyahu, ou seja, que seria justamente para impedir esse tipo de ação da Suprema Corte, foi declarada inconstitucional e provavelmente será revertida. No início do ano, o governo israelense anunciou que estaria retirando algumas de suas brigadas, né, do território de Gaza, correspondente a alguns milhares de combatentes. Também no início do ano, no dia 2 de janeiro, o principal oficial de ligação entre o Hamas e o Hezbollah no Líbano, o Saleh al-Aruri, foi morto em um ataque com drones na região de Darrié, de Beirute, né, que é uma região que eu já mencionei, que inclusive batiza uma das doutrinas militares de bombardeios aéreos intensos contra regiões populosas pela Força Aérea israelense. Tá? Israel, obviamente, não confirmou nem negou o ocorrido, porém, o Hezbollah e o Hamas afirmaram que foi uma ação israelense, que deixou inclusive 7 mortos. O Hezbollah, como parte, né, das represálias ao ataque, disse que lançou 62 foguetes contra território israelense, e o Hassan Nasrallah, né, que é o líder do Hezbollah, afirmou na sexta-feira, dia 5, que no total o Hezbollah já teria realizado 670 ações contra Israel. Ao mesmo tempo, o governo libanês, lembrando que Líbano e Israel não têm relações, tá? O governo libanês apresentou uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU, afirmando que Israel violou a soberania do seu país ao realizar esse ataque aéreo. E aí vamos lembrar, né, que a soberania do Líbano, da Síria, do Iraque, né, na última décadas, talvez, no plural já, é uma ficção, né? Vários países da região e fora da região realizam operações aéreas, realizam operações militares à revelia dos governos desses países, né? Então, enfim, infelizmente a soberania desses 3 países hoje é uma ficção, é violada constantemente por Israel, por Estados Unidos, pela Turquia, pelo Irã, enfim. No dia 7 de janeiro, em uma visita ao Líbano, o Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, disse que o único horizonte para a paz é a criação de um Estado palestino. E depois, no dia 8 de janeiro, segunda-feira, mais um ataque israelense ao Líbano matou um dos principais líderes da ala militar do Hezbollah, né? Vamos lembrar que o Hezbollah é um dos principais partidos do Líbano e, além de ser um partido, ele tem a sua ala armada, sua ala paramilitar. E esse ataque israelense matou o Wissam al-Tawil, tá? Que era, como eu disse, um dos líderes do braço armado do Hezbollah. O que faz com que, né, uma guerra entre Israel e Hezbollah possa estar próxima. Eu já comentei com vocês uma vez que eu já ouvi de um militar israelense na fronteira entre Israel e Líbano, em 2016, que uma guerra entre Israel e Hezbollah não era uma questão de se, mas seria uma questão de quando, né? No dia 10 de janeiro, foi publicado nas redes sociais um vídeo mostrando um jovem palestino de 17 anos chamado Said Himawi sendo assassinado por um soldado israelense na cidade de Beit Hima sem motivo aparente. Tá? Ele não estava armado, ele estava parado numa praça e é baleado por um soldado israelense. E em números, desde o último dia 7 de outubro, em Gaza, estamos falando de cerca de 23 mil palestinos mortos, 60 mil feridos, além de cerca de 1.200 integrantes do Hamas, militantes do Hamas, mortos em território israelense. Em Israel, estamos falando de 1.398 mortos e cerca de 8 mil pessoas feridas, além de cerca de 120 homens israelenses que ainda estão sendo mantidos como reféns pelo Hamas. Outra coisa importante do último mês, né, e aí a gente vai mais ao sul, para o Golfo de Aden, ali a passagem de navios, né, em que metade da costa é
do território iemenita, boa parte dela controlada pelos Houthis, no contexto da guerra civil do Iêmen. Nós tivemos, né, desde o ano passado, a gente já havia noticiado aqui, repercutido aqui, né, nós tivemos diversos ataques dos Houthis, que são apoiados pelo Irã, com mísseis tanto contra território israelense, contra navios passando pelo Golfo de Aden, passando pelo Mar Vermelho, né, e pelo Estreito. E no final do ano, os Houthis intensificaram esses ataques, tá? Afirmando que iriam bloquear, basicamente, o Mar Vermelho. No dia 18 de dezembro de 2023, o governo dos Estados Unidos lançou a Operação Guardião da Prosperidade. Por que Guardião da Prosperidade? Né? Porque você fechar ali o Estreito do Golfo de Aden é basicamente você fechar o Canal de Suez, né? Indiretamente. E, consequentemente, você tem um impacto gigantesco, né, na navegação e no comércio global. Tá? Você tem um impacto econômico muito grande, tá? De você fechar essa região. Né? Nós tivemos diversos ataques com mísseis e drones a navios passando pela região desde então. E nessa semana, no último dia 10 de janeiro, o governo dos Estados Unidos, com apoio britânico, realizou uma série de ataques contra alvos Houthis, incluindo aí centros de comando, baterias de mísseis, enfim, que deixaram, segundo, né, as forças, segundo o informe do governo dos Estados Unidos, foram 16 localidades atacadas. Tem uma questão muito curiosa nisso, que é o principal navio de inteligência iraniano que estaria ajudando a coordenar os ataques Houthis se retirou das águas 2 dias antes dos ataques dos Estados Unidos. Ou o Irã detectou que estaria ocorrendo, o que é acaba sendo um mérito da inteligência iraniana, ou então é possível que ou os Estados Unidos ou os britânicos, enfim, alguém tenha avisado o Irã, falado, olha só, né, não, vamos evitar uma escalada ainda maior. Né? Então o Irã retirou esse navio. A Operação Guardiões da Prosperidade é liderada, né, e principal integrante, né, os Estados Unidos, mas também inclui a Marinha Britânica, Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Coreia do Sul, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Singapura e Sri Lanka. Tá? Em paralelo com isso, nós temos um fenômeno muito interessante, muito curioso, que é, nós tivemos um navio, tá? Que não era de bandeira indiana, mas estava navegando em direção à Índia, tá? Um navio petroleiro chamado Ken Pluto, que foi atacado, né, por forças Houthis. E aí a Marinha Indiana mandou uma força própria, que não faz parte dessa operação dos Estados Unidos, para navegar, para patrulhar as águas ali da região do Índico, do Mar da Arábia, né, ao sul da Península Arábica. Isso é interessante porque é a Índia projetando força, né, é a Índia garantindo os seus interesses e usando, digamos assim, essa ocasião para manter um nível de operação que normalmente ela não mantém, né? A Índia mantém suas operações normalmente ao redor das suas próprias águas. Então agora mandaram navios de patrulha, mandaram aviões de patrulha, inclusive, para agir em separado, repito, dos Estados Unidos, né, mas a Índia também aproveitou essa operação para mostrar os músculos navais, digamos assim. Tá? Falando agora em outras notícias ligadas à guerra. No final do ano passado, o Irã executou 4 pessoas, acusando elas de serem agentes, né, de terem colaborado com a inteligência de Israel, e no dia 18, uma das principais redes de postos de gasolina no Irã foi alvo de um cyberataque, possivelmente, né, realizado por Israel. No dia 20 de dezembro, a Malásia anunciou que navios de bandeira israelense ou em direção a Israel não poderão parar nos seus portos. Tá? No dia 27 de dezembro, o governo Biden ordenou uma série de ataques aéreos contra milícias xiitas dentro do Iraque, depois de tropas dos Estados Unidos, de soldados dos Estados Unidos ficarem feridos em ataques contra uma base que tem tropas dos Estados Unidos em território iraquiano. Tá? No dia 5 de janeiro, novamente, né, tropas dos Estados Unidos no Iraque foram alvos de ataques com drones, tá?
E o governo iraquiano afirmou no dia 5 que pretende solicitar que os Estados Unidos retirem completamente suas forças militares do país, afirmando que elas teriam se tornado um elemento de instabilidade. No dia 11, o Irã confiscou um petroleiro no Golfo de Omã, afirmando que era um petroleiro que estaria em direção aos Estados Unidos. E, finalmente, no dia 12 de janeiro, né, nessa sexta-feira, o Matias já havia comentado antes, né, que a gente retornaria para a Copa Asiática, mas aí teve toda aquela questão logística. Nós tivemos a cerimônia inaugural, né, da Copa Asiática de futebol. E na Copa Asiática você tem, como parte da cerimônia de abertura, o capitão do país anfitrião presta um juramento aos valores esportivos. E o torneio está sendo realizado no Catar, e o capitão da seleção qatari, o Hassan Al-Haidos, ele cedeu a palavra ao capitão da equipe palestina, o Musab Al-Batat, que realizou o discurso, né, o juramento, né, de valores esportivos, simbolicamente, né, sendo como o capitão da Palestina, por conta, né, da guerra que está ocorrendo. E aí, para fechar esse bloco, já que vocês já devem estar me aturando aí há quase uma hora, acho, né, vamos passar rapidamente por algumas outras notícias. A Força Aérea da Jordânia realizou um ataque aéreo contra o território sírio, tá? Afirmando que realizou esses ataques contra traficantes de drogas, né, que estavam traficando Captagon, que é uma forma ali de metanfetamina, né, pela fronteira. Então, mais um episódio, né, dessa ficção que é a soberania, especialmente aérea, desses países que eu mencionei. A Turquia, no final do ano passado, deteve 304 pessoas supostamente ligadas ao Estado Islâmico. Também realizou uma série de operações militares na Síria e no Iraque contra grupos curdos, incluindo operações em terra e ataques aéreos, que deixaram pelo menos 12 soldados turcos mortos. E nós tivemos o adiamento indefinido da Supercopa de Futebol da Turquia. Por quê? Por que essa notícia acaba sendo uma notícia internacional? Porque a Arábia Saudita, né, como vocês sabem, né, por conta do Neymar, né, vocês sabem disso por causa do Neymar, né? Não é que eles estão fazendo isso por causa do Neymar. A Arábia Saudita tem comprado muitos eventos esportivos, o direito de sediar eventos esportivos, e aí compraram o direito de sediar a Supercopa da Turquia, que foi realizada em Riad, entre os dois principais times, né, da Turquia, o Galatasaray e o Fenerbahçe, né, com todo respeito aos eventuais torcedores do Besiktas. E o que acontece? É a Supercopa do centenário da Turquia. A gente, né, já falou, 2023 marca o centenário da Turquia, então as equipes turcas queriam entrar em campo com camisetas homenageando o fundador da Turquia, o Mustafa Kemal Atatürk, que não é uma pessoa bem vista nos países árabes, né? Além disso, a Arábia Saudita proibiu, né, vetou que o hino da Turquia fosse tocado. Consequentemente, as equipes se recusaram a entrar em campo, tá? E aí o jogo foi adiado, né, de forma, né, sem previsão. Por quê? Né? Porque o desejo dos clubes turcos é que o jogo seja realizado na Turquia, mas a Arábia Saudita vai querer a grana deles de volta. Ou então talvez tenha até mesmo alguma multa, né, para caso o jogo não seja realizado na Arábia Saudita. No Kuwait, no dia 16 de dezembro de 2023, foi anunciada a morte do então emir Nawaf al-Hamad al-Jaber al-Sabah, e foi sucedido pelo seu meio-irmão, o Mishal al-Hamad al-Jaber al-Sabah, que aos 83 anos de idade, né, ele era o príncipe herdeiro mais velho do mundo. E finalmente, no dia 13 de janeiro de 2024, em Kerman, no Irã, durante uma cerimônia em memória do Qassem Soleimani, né, do general Qassem Soleimani, ele está sepultado, inclusive, na cidade, né, de Kerman. Nós tivemos 2 ataques à bomba que deixaram pelo menos 94 pessoas mortas e 284 pessoas feridas. É o maior ataque terrorista do Irã desde 1978 e o auto-intitulado Estado Islâmico reivindicou o ataque, né, lembrando que as principais vítimas do grupo são
costumam ser os xiitas, justamente, né? Enfim, o Irã, por sua vez, disse que acredita no envolvimento dos Estados Unidos e do regime sionista nessa operação.